Falo de meu filho, porque era o filho de Pedro na fé. Tudo isso é muito importante, porque todas as vezes que você ler o livro de Marcos, você precisa ver e você precisa pegar essa obra de arte, essa manifestação plena do Espírito Santo, de um homem que, a despeito da rejeição, a despeito do bullying, que era até então, um fujão, alguém que amarelava na hora do vamos ver, mas Pedro e Barnabé viram em João Marcos exatamente aquilo que ele foi. Um grande, um especial, um maravilhoso instrumento de Deus na obra da redenção e na obra da biografia de Jesus Cristo. Isso não é para qualquer um. Mas alguém viu nele algo que o próprio apóstolo Paulo, num primeiro momento, não viu. Lógico que depois isso altera, né? Colossenses, Filemão, Filipenses, já li todos esses textos, não vou ler de novo, mas Paulo fala: tragam-me Marcos, porque me é precioso para o ministério. Paulo já estava na sua segunda prisão, estava já no corredor da morte, na sentença capital da sua para ser decapitado. Mas decapitação, falei errado? Não, sei lá, não sei se é isso. Mas para ser decapitado. E ele fala textualmente que ele precisa de Marcos, porque ele lhe era precioso para o seu ministério. É lógico que Paulo pede perdão a Marcos, e Marcos, né, abre um ambiente para se redimir, né, e para se reconciliar com Paulo, e lógico que isso acaba tudo bem. Então você tem em João Marcos toda essa situação, um homem que viu a aflição de Paulo, um homem que acompanhou a morte de Pedro, um homem que foi mais tarde martirizado, morto, em nome do Evangelho. E ele fundou, dizem os pais da igreja, ele fundou, né, a igreja de Alexandria. Foi um homem cheio do poder e do mover do Senhor, porque alguém investiu na vida dele, a despeito de tudo aquilo que deveria ser feito. Eles pararam para poder cuidar de um diamante, de uma pedra preciosa, que era João Marcos, no reino dos céus. Glória a Deus. Então, dito tudo isso, lendo o Evangelho de Marcos, vamos ler mais uma vez. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Então aqui eu falo da legitimidade. A legitimidade do próprio Marcos, a legitimidade de Miqueias no Antigo Testamento, a legitimidade de Isaías, Isaías capítulo 40, versículo 3 em diante. O Isaías fala daquele que viria a ser, né, a voz do que clama no deserto, João Batista. Então ele tem a legitimidade, Jesus Cristo tem a legitimidade de Marcos, Isaías, Miqueias, de João Batista, e nessa linha de raciocínio nós vamos andando. Então, preparai o caminho do Senhor e deletai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. E aquilo que eu falei, quem era João Batista? João Batista era um homem de um carisma muito especial, não tinha como, porque ele faz exatamente tudo ao contrário. Para nós que vivemos no tempo da internet, né, no tempo como é que fala como é que eles falam? Esqueci o nome. Mas que vivemos no tempo da internet, que precisa dar lá, apertar a teclinha para falar quantas vezes a pessoa recebeu de visitações, né, no seu site e tudo. João Batista faz exatamente o contrário. Ele vai para o deserto, ele não vai para o centro, ele vai para o deserto. Ele vai para um lugar sem qualquer comodidade, e ali ele prega. Ele não faz milagres,
Ele não faz nada, mas ele prega o arrependimento, exatamente para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Em cima do que? Naquilo que é de todos os fundamentos o principal, aquele que abre as portas para todos os outros conceitos, que é o fundamento do arrependimento. Tudo na palavra de Deus é em cima do arrependimento. Eu sempre falo para você, Deus não olha o tamanho do meu pecado, mas Ele olha o tamanho do meu arrependimento. O quanto eu estou arrependido. Ele não se importa, pecadinho ou pecadão, não importa. Porque Ele não está preocupado, porque Ele sabe que eu sou um ser humano. Mas Ele está preocupado com o meu arrependimento. Então é exatamente isso, é nesse ambiente, nesse fundamento, né, que rege toda a nossa relação com Deus, é que ele começa o seu ministério, mas não apenas começa, ele termina o seu ministério e também abre e libera caminho, ele estabelece a ponte, né, entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento e principalmente entre a palavra escrita e a palavra vivida, que é o próprio Senhor Jesus sendo estabelecido, abrindo, né, o novo tempo através de João Batista, que veio preparar caminho. Eu falei para você que é exatamente a figura daquele que vai à frente da comitiva real, imperial, né? Ele vai abrindo caminho, ele vai abrindo trincheiras, ele vai abrindo e dizem que essa pessoa era aquele que ele juntava as colinas e ele aterrava os vales, né? Vamos dizer assim, uma frase, né, poética, dizendo exatamente sobre aquele que prepara o caminho. O que ele fazia? Ele limpava, ele criava uma trajetória o mais limpo possível para que a comitiva real passasse por aquele lugar. Então é exatamente o que João Batista faz, que é exatamente o nosso ministério em relação à segunda volta de Jesus. Exatamente a mesma coisa. Nós preparamos caminho, nós trazemos os fundamentos, nós estabelecemos toda uma plataforma de vida para que aquele que é prometido, que voltará, possa voltar e encontre o ambiente. E esse ambiente, quem faz? Somos nós. Nós que agora temos o ministério de João Batista, o ministério das vozes, né? Não das nossas vozes, mas da voz dele, da voz do que clama no deserto, né? Então, glória a Deus. Versículo 6, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e ele alimentava os gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. E sempre João, não obstante ser um homem, como diz o próprio Jesus, não havia um homem maior, nascido de mulher, maior do que João, mas João Batista, mesmo assim, ele se propõe a servir ao Senhor Jesus com a sua própria vida, exatamente com todos os atributos que ele tinha para abrir caminho para que Jesus pudesse se manifestar. Depois diz a palavra, versículo 10, logo ao sair da água, versículo 8, eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. E o que significa isso? Batizar com água, e João Batista com água e ele com o Espírito Santo. Porque a água significa a depuração, a purificação, né? A água significa a limpeza completa. Sempre lembrando da imagem de Jesus quando o centurião vai colocar o seu atestado de óbito em relação a Jesus para ver se ele havia morrido na cruz, né? Sai água e sangue. Água por quê? Porque diz respeito à purificação, à limpeza. Então a Bíblia fala que nós somos limpos pela palavra, né? Não é qualquer palavra, a palavra de Deus. Em segundo lugar, que nós vivemos a aliança do sangue. E a aliança do sangue significa algo, uma ação externa. E João Batista falava que batizará com o Espírito. Se nós formos lá para Atos capítulo 1, capítulo 2, nós percebemos que o Senhor Jesus pede para os discípulos, ainda discípulos, né, ficarem em Jerusalém até que eles fossem revestidos do Espírito Santo.
E a Bíblia fala que eles receberam, foram batizados no Espírito, e o Espírito repousou sobre eles como um fogo, como uma língua de fogo. Então o que significa isso? Significa que nós, no nosso ministério, como João Batista havia profetizado, também somos purificados pela água, né? Agora não mais pelo batismo de João, mas pelo batismo de Jesus Cristo, que é o batismo que constata, simboliza aquilo que nós temos no coração, que é exatamente morrermos para o mundo e revivermos para o Senhor, renascermos para o Senhor, né? É isso que significa o batismo de Jesus Cristo. E nós somos também batizados no Espírito. Exatamente o que aconteceu com Jesus no deserto. Ou desculpe, antes do deserto, Jesus no seu batismo. Está lá em Mateus capítulo 4. Por quê? Porque Jesus, quando ele chega ali, e Marcos também cita de maneira rápida, mas porque Jesus, ele ao descer as águas, aí alguém poderia falar, mas é o arrependimento de João Batista, o batismo de João Batista, né? Porque Jesus está sendo batizado. Não, porque Jesus não tinha pecado. Mas Jesus ali no seu batismo, simbolicamente, de maneira física, ele está fazendo o quê? Ele está sendo batizado para, ao contrário de nós, no batismo, morremos com Jesus Cristo para ressurgirmos, simbolicamente falando, ressuscitarmos com ele. Não é? Essa é a figura do batismo. Então a figura do batismo em que Jesus foi batizado por João Batista, ele estava sendo batizado na sua condição ainda, entre aspas, da sua condição de maneira, vamos chamar ministerial, né? De maneira ministerial, vamos falar didaticamente. Maneira ministerial, ele estava sendo batizado como a segunda pessoa da Trindade. Mas ao ressurgir das águas, agora ele está na sua, simbolicamente falando, na sua manifestação humana. Ali, a Trindade se manifesta, o Pai. Esse é o meu filho em quem me comprazo. O Espírito Santo. Mateus fala que ele desce na forma corpórea, como uma pomba, repousando sobre Jesus. E o próprio, Senhor Jesus, ainda na sua condição de segunda pessoa da Trindade, ressurgindo como homem, sendo ainda, sempre, eternamente, o Filho de Deus, mas na sua condição humana. Porque a Bíblia fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se completamente de si. Então o batismo em Jesus significa recebermos a condição de Jesus. O batismo agora da pessoa de Jesus significa ele, simbolicamente falando, recebendo a sua condição humana, o seu limitador humano. Daí a terceira pessoa da Trindade se derramar sobre ele, porque agora não seria mais Jesus. Seria o Espírito Santo agindo através de Jesus, como ele próprio fala em muitos textos da palavra de Deus. Mas não significa que ele não era. Ele era. Só que ele não quis agir como. Ele guardou. Né? É como se fosse uma patente. Vamos dizer que ele seja um marechal. E ele vai para um lugar longínquo, que ninguém conhece ele. Ele pega aquela patente de marechal, tira, guarda no bolso e fala, eu sou soldado raso. É como se Jesus fizesse isso. Então Jesus passa a viver essa condição porque ele quer viver. Porque ele precisa viver segundo os padrões espirituais, para que ele seja como eu e você e possa se entregar e morrer de maneira, agora você vai me entender, de maneira adâmica, que todos nós passamos, por esse resultado adâmico, qual é a morte, e que ele também passaria mais tarde, tá certo? Então diz a palavra, eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma condição sine qua non para que nós possamos viver o ministério que o Senhor Jesus tem proposto para nós.
Por quê? Porque no batismo do Espírito Santo existe o quê? Existe um revestimento, existe uma constituição, que é a quatro mãos, humana e do outro lado divina, para que nós possamos dar continuidade a esse ministério. Diz assim: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Versículo 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então, por isso que eu gosto do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Ele pura e simplesmente não coloca espaço, não coloca o momento do intervalo. Não, é de um ato para o outro ato. Então, presta atenção nisso, porque isso acontece nas nossas vidas a todo momento, e ainda ontem eu falava com uma pessoa a respeito. Que a pessoa reclama, desculpe, né? Reclamava, não estou falando no sentido pejorativo, mas ela falava assim: eu vou mudar, não reclamava, mas ela falava como nós todos falamos e pensamos, né? Puxa, parece que as coisas não vão, parece que as promessas do Senhor não acontecem na minha vida, cada dia é uma situação, uma circunstância, né? E ela colocava em dúvida, na sua relação com Deus, o quanto ela estava aberta à vontade do Senhor, exatamente por aquilo que estava passando. Nós todos somos levados a isso, não é só ela. Agora, quando eu leio o livro de Marcos a respeito desse momento, eu percebo o quanto é alimento para a minha vida diária. Olha só, Jesus está no Rio Jordão, pureza, purificação, né? Ambiente celestial. O Pai dá testemunho dele. O Pai identifica a legitimidade daquele momento. O Espírito Santo se derrama sobre ele. E o próprio, né? A própria segunda pessoa da Trindade referenda todo aquele momento. Então a Trindade está ali, o Elohim está manifesto. Todos estão vendo a presença, o mover, o derramar do Espírito Santo repousando sobre ele, tornando-o capacitado para viver o seu ministério. Imediatamente depois, sem descanso, esse mesmo Espírito Santo o impele ao deserto. Aí alguém falaria: mas por que o deserto? Qual a razão? Por que essa situação? Se ele tinha acabado de ter o testemunho do Pai, o testemunho do Filho, o testemunho do Espírito Santo, ele havia acabado de obedecer e se despojar, e se despir da segunda pessoa da Trindade. Exatamente por isso, porque ele foi identificado como Filho amado, ele foi identificado com todos os atributos necessários através do Espírito Santo, ele foi referendado pelo Filho, né? Pela segunda pessoa da Trindade, na verdade ali, vamos chamar assim, o acompanhando até aquele momento, para que ele se despisse da sua condição de segunda pessoa da Trindade, mas ele, como homem, agora precisaria ser o quê? Tentado. Por quê? Porque são as características de todo ser humano, normal, comum, de todo aquele que se propõe a servir ao Senhor. O que é ser tentado pelo diabo? É inerente à nossa vida com Deus. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Não sei o que lá. Calma. Tudo está debaixo do controle do Senhor, mas isso não significa que nós não passemos por essas circunstâncias. Então diz assim: o Espírito impeliu ao deserto, onde permaneceu 40 dias. Agora pega essa frase, a gente vai falar depois, não dá mais tempo. Sendo tentado por Satanás. Aquilo que Mateus mostra
num momento específico, onde o Satanás fala com Jesus sobre transformar a pedra em pão, as rochas em pães, levá-lo até o pináculo do templo, levá-lo até um lugar alto para propor para ele um reino, né? Mateus e Lucas. Marcos fala que, e ele traz o entendimento certeiro, ele foi tentado durante os 40 dias, não foi só no momento, ou como parece em Mateus e Lucas, depois dos 40 dias, não, a todo momento. E depois Lucas capítulo 4 fala que ele seria tentado em hora oportuna, porque ele foi tentado durante todo o tempo. E Marcos deixa isso muito bem claro. Não foi só naquele momento, mas foi durante toda a sua história de vida e também durante toda a sua história ministerial. E alguém poderia falar, olha, mas eu estou padecendo, estou vivendo isso, como se, né, Jesus não tivesse passado. Não. Imediatamente depois do céu aberto, de um ambiente celestial maravilhoso, a presença plena da Trindade, a constatação de um sacerdote, de um homem de Deus, de um profeta chamado João Batista. Imediatamente depois, ele vai para uma terra árida, desértica, causticante, solitário. Então é Jesus, não é Satanás que o traz espiritualmente, o atrai espiritualmente, não. É Jesus que vai ao terreno do inimigo. Lembre-se daquilo que Jesus fala em Mateus 16, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, é a igreja que tem a ação. É a igreja que se posiciona. Então é Jesus quem vai no terreno do inimigo. Porque é Jesus quem está nos mostrando que a todo momento que você levanta, nós todos levantamos da nossa cama, percebemos que estamos vivos, a partir daquele momento, nós vamos para um ambiente. Primeiro, um ambiente de missão, um ambiente missionário. Em segundo lugar, o ambiente da tentação. E é exatamente isso que Jesus mostra, e Marcos fala de uma maneira tão preciosa, ainda de maneira sintética, mas preciosa e profunda do que significa esse momento. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Em nome de Jesus. A gente vai falando, e o tempo vai passando, mas a bênção, a presença, o poder do mover se derramando sobre a tua vida, e o Senhor vai falando conosco, e o Senhor vai nos fortalecendo, nos capacitando e vai nos ensinando, né? Que tudo que acontece conosco é por autorização ou é por inspiração do Senhor, ainda que são situações que nós não entendamos naquele momento. Assim como foi com o Senhor Jesus, imediatamente depois de um momento tão precioso, esse é o meu filho amado, né? Momento tão precioso, Espírito Santo repousando sobre ele como em forma corpórea, como se fosse uma pomba, claro, fazendo alusão, e João Marcos de uma maneira muito inteligente, muito sábia, fazendo alusão à pomba, né? A pomba que foi um instrumento para aferir que o dilúvio já havia passado. Ai, que pena, não dá mais tempo para falar, depois a gente conversa mais. Mas é muito importante tudo isso. É um ambiente maravilhoso. Mas em tudo isso haveria a tentação. E a tentação também fazia parte da vida de Jesus Cristo, porque a tentação faz parte da vida de todos nós, em algum momento ou em todos os momentos da nossa vida. Amém? Glória